Olá, meu nome é Adilson Batista. Neste vídeo a gente vai ver um tutorial rápido de como construir uma caixa de plotagem em duas dimensões com o comando plot, utilizando alguns recursos visuais que deixam a figura bem mais apresentável. Vamos começar com o MATLAB Online. Carregando a página. Então aqui a gente já tem, vou falar aqui sobre o MATLAB Drive. Que ele funciona de forma muito similar aos armazenamentos em nuvens como OneDrive, Google Drive. Então aqui a instalação para o Windows. E aqui eu já tenho a nossa pasta. Aqui tem um código .mlx que a gente está usando o Live Editor. Se a gente quisesse usar, por exemplo, um código .m, poderia fazer essa opção aqui de usar um código .m. Mas a gente vai usar o Live Editor porque ele já tem essa função que ele completa os comandos. Começar com o comando clear. Para o clear, vamos dar um exemplo aqui, né? X igual a... que a gente está vendo o X aqui. Se eu rodar aqui com o comando clear, eu vou limpar o workspace. O CLC, que limpa o comando window. A gente está aqui no CLC. E agora a gente vai usar também o close all. Porque a gente está falando de gráfico, então é interessante apagar os gráficos que já foram plotados pelo comando que foi rodado anteriormente. Alguma coisa saiu errado aqui, travou, agora está funcionando novamente. Então, o comando plot, vamos começar com um exemplo bem simples. Criar pode ser T, pode ser X, vamos usar X e Y. X, a gente quer criar de 0 a 2π, a gente pode usar isso aqui, 0 até 2 vezes π. Mas isso, vamos rodar aqui para a gente ver como que é o nosso X. Então, nosso x é muito limitado, ele foi de 0 até 2π com passo de 1. Então, ficaria muito discreto o nosso gráfico. Se eu colocar aqui 2 pontos, 0.1. Agora o x vai de 0 até 2π com passo de 0.1. Uma outra alternativa para o nosso x é usar esse comando, linspace. Linspace de 0,2π. Se eu não colocar nada aqui, depois no terceiro espaço, ele vai ter 100 pontos. Se eu colocar vírgula 1000, eu vou criar uma matriz unidimensional de 0 até 2π com 1000 pontos. Então, essas duas alternativas são válidas, são idênticas. A gente vai criar aqui o y, vamos chamar de y1. Nosso primeiro y pode ser a função seno de x. De função 1. O y2 cosseno de x e o y3 igual, vamos falar, y1 mais y2, que é o seno de x mais cosseno de x. Então, um comando para plotar em duas dimensões, que é o plot, ele funciona assim, já estamos abrindo, então a gente poderia colocar aqui x, y1. Vamos olhar aqui, para a gente ver o que a gente quer fazer com o comando plot, olhando o help dele, plot, MATLAB, plot 2D. A gente já está vendo aqui, ó, legenda, propriedades de linha, enquanto a página carrega. Então, e a gente está falando aqui de 3 funções, né? 1, 2 e 3. Então, uma alternativa, não carregou, vou colocar aqui, Ctrl
Enquanto isso a gente vai criando os outros plots. X, vírgula, y2. Um plot x, vírgula, y3. Vamos supor que a gente quer colocar esses mesmo na mesma caixa de plotagem. Então aqui está o comando plot xy, a especificação de linha, tudo mais. Tudo que o comando nos permite fazer. Aqui já tem um exemplo, aqui bem parecido com o que eu mencionei ali, que é usar o x usando o comando 2 pontos para criar o vetor. Aqui ele define que o passo é de π sobre 100. Aqui as funções. Vou rodar um pouco mais. Aqui a gente já pode ver que é esse caso aqui. x1, y2, a gente pode até copiar ele que está. O figure não é obrigatório. Vou pegar esse exemplo aqui. Que é um ponto interessante, é justamente isso aqui. Ó. Isso aqui é verde. Isso aqui, o B é azul. E o C é ciano. Vamos comparar isso. Por enquanto vamos deletar o que está aqui, que a gente vai usar este por enquanto. Vamos rodar. Enquanto isso roda, a gente já pode ver nas outras coisas que a gente vai trabalhar. Ó, a espessura de linha. E aqui. Um traço é uma linha contínua, pontilhada, 2 pontos. Aqui é um círculo. Então, isso aqui define como que vai ser a linha do nosso gráfico de plotagem. Se a gente quer uma linha contínua, se quer um asterisco, se quer uma bolinha, e assim por diante. E aqui a gente define as cores. A gente viu ali naquele exemplo, que a gente já vai ver que o verde está selecionado, o azul, vamos ver qual que é a outra. Aqui a gente tem o verde, o B é o azul e o ciano. E ele plota dessa forma. Se não tem nada aqui, junto com o verde, é o mesmo que colocar a linha contínua. Essa é uma forma, então a gente está plotando 3 gráficos na mesma janela de plotagem. Só que isso é uma forma bastante limitada de fazer. O que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. Vamos voltar aqui. Uma outra forma de colocar as cores, que é esta estrutura. A gente tem aqui o RGB, que é essa matriz unidimensional. O primeiro elemento é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro é o azul. Então, nessa estrutura, a gente coloca as cores 1, ou seja, apenas vermelho, aqui é apenas verde e aqui é azul. A gente vê que o ciano é a soma do verde com o azul, porque aqui nesses 2 pontos está com 1. E assim por diante. O magneto, o amarelo, o preto é só colocar todos com 0, que vai ser preto, e o branco é a soma de todas as cores, todos aqui é 1. Então, se o fundo for branco, não faz sentido a gente colocar o gráfico como branco, porque não vai aparecer nada. Né, se o fundo é. E aqui, por que isso aqui é mais interessante? Que a gente não fica limitado a essa quantidade de cores com números inteiros. Pode variar, porque o número pode ir de 0 até 1. Então, aqui a gente já consegue criar uma paleta de cores bem maior, utilizando essas matrizes aqui para definir. Então, é essa estrutura que a gente vai colocar no nosso gráfico. Mas para isso, a gente precisa entrar logo em seguida com o comando color, vírgula. Primeiro vamos ao vermelho. Ainda está faltando uma coisa aqui, mas vamos primeiro focar na caixa de plotagem. Color. A gente pode usar o verde. Tudo faz a ordem, né? Só vamos usar. Pode ficar na ordem do RGB. E aqui, por fim, o último plot, que é o XY3.
meu colchete que era para abrir, 0, 0 e 1. Só que a gente quer esses 3 gráficos na mesma caixa de plotagem. Então é necessário a gente ativar o comando hold. Hold on. Quer dizer que essa segunda figura aqui, a gente pode colocar o comando figure aqui também, não? A gente pode colocar um número, 1, hold on, hold on, e por último a gente vai colocar hold off, para garantir que se tiver mais uma plotagem aqui de uma outra que não tiver o comando figure, por exemplo, se não tiver o comando figure e tivesse um outro plot aqui qualquer, um plot A, B, que não é do nosso interesse, é o vírgula aqui, não ponto, não é do nosso interesse, então ficaria plotado junto com essas 3 figuras. Então, a ideia agora, todos aqui vão ficar com uma linha contínua, porque não especifiquei o tipo de linha que vai ser especificado. Aqui tem, vamos ver o que era o comando aqui, ali tinha círculos e linha pontilhada, aqui tem que ficar os 3 com linha contínua. Os 3 apenas com a linha contínua com a mesma espessura. Por enquanto a gente não está trabalhando a espessura da linha, é criar uma estrutura. Agora, isso aqui não ficou interessante, porque olha só, o nosso limite vai até 6π, só que aqui você vê um espaço vazio aqui. Então como que a gente pode fazer para delimitar essa caixa de texto? Para o código ficar um pouco mais inteligente, a gente vai usar isso aqui, ó, x0, no início do código, 0, x final igual a 2 vezes π. Nosso código vai ficar um pouco mais esperto. E aqui a gente vai usar x0, x final. Com isso, no início do código a gente já consegue, se eu quiser aumentar aqui para 3π, aí eu não preciso ficar andando comando por comando para poder mudar onde que eu quero a caixa de plotagem e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer? Agora, tem uma forma de delimitar essa caixa de plotagem, que é o comando xlim. Abro ele. Eu vou colocar aqui x0 e x final, certo? Vamos rodar de novo. A ideia é que não apareça esse espaço aqui depois da caixa de plotagem. Olha, ela terminou no exato ponto onde o meu x termina. Agora o que a gente vai colocar? Vamos colocar o mesmo se aplica se a gente quisesse limitar, né? Ylim. Só que aqui vamos aumentar, vamos colocar que a gente quer que ele vai de, a gente está vendo que está chegando quase menos 1,5 e 1,5. Se eu quiser colocar de menos 2 até 2. Então a gente aumentou aqui a caixa de plotagem, mas não é do interesse. O que a gente pode fazer ao invés de usar o xlim e o ylim? Esse comando aqui também funciona. Ax x0 y0 menos 1.5 até 1.5 também funciona. Um erro de digitação. x0, x final. Não existe o y0, não é x0, y0. Pronto, agora sim, olha só. Está limitando a caixa de plotagem, então tanto o xlim, ylim quanto o ax funciona do mesmo jeito para limitar a caixa de plotagem. Agora, uma coisa que é bem interessante a gente fazer, é a gente identificar quem é cada figura. A gente vai usar o comando legend.
Então a gente tem três figuras. A primeira a gente já sabe que é o seno de x, eu abri aspas simples porque a gente está usando caractere. O segundo é o cosseno de x, caractere. Você viu que eu abro o parênteses, ele não fecha automaticamente. As aspas simples sim, porque faz parte do comando legit, mas quando eu estou escrevendo não. Aqui é o seno de x mais o cosseno de x. Eu vou rodar para ver. Então a gente já viu. Mas, olha aqui, você está vendo aqui que no finalzinho ele está encobrindo parte do gráfico. Como que a gente define onde que essa legenda vai ficar? Depois a gente vem aqui, abre, coloca o comando locate. Se depois do locate, ó, já está sugerindo best, se a gente colocar best, a própria caixa de plotagem vai escolher o melhor lugar para colocar a figura. Você viu? Aqui agora ela colocou, saiu, né? Estava encobrindo parte do gráfico verde, agora realocou para o meio. Se a gente quiser algo assim, tudo por coordenadas north, east. Ela veio para cá. Agora ela encobriu aqui. Então, norte, sul, a gente pode posicionar e se colocar o best, que é o que eu mais uso, ele fica. Opa! Vamos manter com o best. Agora a gente vai colocar mais um detalhe aqui, que é as legendas, os rótulos dos eixos, né? X-label. Vou colocar aqui tempo, abrir colchete, tudo é caractere aqui mesmo, né? Colchete, tempo em segundo, y-label. A gente vai colocar aqui f de t, são as funções de t, e o título da figura, que é o comando title. O title, vamos chamar de funções trigonométricas. Então, o que a gente tem? O tempo, função do tempo, o título e os rótulos de cada figura. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, que a gente vai responder o mais rápido possível. Obrigado.